Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Universidade de São Paulo, a USP, mostra que o preço do arroz aumentou 120% nos últimos 12 meses. A alta dos preços dos alimentos durante a pandemia da Covid-19 causou espanto na população. Um dos mais importantes alimentos da mesa do brasileiro teve um aumento estratosférico, o arroz. Seu preço médio saiu de R$ 12 o pacote de 5 quilos para chegar a alguns lugares a mais de R$ 40 o mesmo pacote. Comprar e comer arroz se tornou uma tarefa bem cara nos últimos tempos. No último mês, a alta foi de 42%, ou seja, os produtores estão sorrindo à toa. Os consumidores, por sua vez, não estão. Já para o presidente Jair Bolsonaro, a alta dos preços enfrentada pelos consumidores brasileiros tem apenas um motivo. O pessoal tem reclamado dos preços dos alimentos. Tem subido, sim, além do normal. A gente lamenta isso daí. Também é uma consequência do fique em casa, quase quebrar a economia. Como faz desde o início de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro não desceu do palanque eleitoral e continua em discussões que em nada melhoram a vida do brasileiro. Mencionou que a culpa pelo encarecimento dos alimentos deve ser dirigida aos governadores. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou que o auxílio emergencial no valor de R$ 600 e o saque emergencial do FGTS causaram uma enxurrada de dinheiro aos mais pobres, fazendo com que os mais pobres pudessem ir ao supermercado. Então, na verdade, isso é sinal que eles estão melhorando a condição de vida. O preço do arroz está subindo porque eles estão comprando mais, justificou com essa frase de mau gosto. De acordo com Mauro Rochlin, economista da Fundação Getúlio Vargas, o grande vilão é o dólar. O professor explica que a valorização da moeda americana afeta diretamente as commodities. O economista lembra que nos últimos 6 meses o dólar subiu cerca de 40%. Isso significa que exportar o grão passou a render mais, e esse aumento acaba sendo repassado para o mercado interno. O produtor tenta fazer com que o produto vendido dentro do Brasil tenha um aumento parecido para compensar uma espécie de perda relativa por não exportar, comparando com o que ganharia caso decidisse exportar os grãos. Se por um lado isso é bom para a balança comercial brasileira, acaba aumentando os preços internamente. Bruno Moretti, economista e assessor do Senado Federal, relata que com o dólar em alta e com o aumento da exportação, o governo precisaria ter estoques reguladores abastecidos para intervir. Com uma opinião divergente, Roberto de Góes Eleris Júnior, economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, não vê nos estoques públicos a solução para o problema. Para o professor, a melhor saída é a regulação do mercado pelo próprio mercado, ou seja, a população deve se adaptar. Para Bruno Moretti, existe desde 2016 uma crença exacerbada no livre mercado, de gestões inclinadas a entender que as leis de mercado resolvem tudo. O orçamento do Ministério da Agricultura para formar esses estoques reguladores vem diminuindo, sacrificando a segurança alimentar para reduzir os gastos públicos. Isso mostra como o desmonte da Política Nacional de Segurança Alimentar tem um custo elevado para a população, fazendo do governo vítima de si mesmo, não podendo reagir por suas estruturas públicas estarem destruídas. Dessa forma, o governo federal passa a ser um mero espectador da escalada de preços. Isso fica nítido quando o presidente Jair Bolsonaro limita-se a pedir patriotismo aos supermercadistas e a reiterar que não interferiria de jeito nenhum no mercado. E Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, afirmou que o governo iria apenas monitorar a situação. Bolsonaro e seu governo são culpados, pois o mesmo governo que garantiu não resolver o problema do arroz na base da canetada usou muita tinta da caneta presidencial para desmontar as estruturas de segurança alimentar, medidas que levarão o Brasil a deixar o mapa da fome das Nações Unidas em 2014. Essa visão ideológica de que o Estado não deveria interferir quando ocorrem problemas que afetam a população é só mais um exemplo do que acontece quando alimentos são vistos apenas como mercadorias. A Conab, estatal vinculada ao Ministério da Agricultura, anunciou a venda de 27 das suas 92 unidades de armazenamento. Segundo Luiz Carlos Guedes Pinto, ministro da Agricultura entre 2006 e 2007, não faz sentido. O dever do Estado é administrar esses armazéns e isso é perfeitamente possível.
Além disso, o objetivo do poder público não é gerar lucro, senão tínhamos que fechar tudo quanto é hospital e escola. Essa é a lógica do atual governo, no qual o interesse público não é o principal. A Conab poderia usar seus estoques de arroz para controlar a escalada dos preços, fazendo com que os grandes fornecedores baixassem seus valores. Contudo, atualmente, a estatal mantém cerca de 21 mil toneladas de arroz em estoque, quantidade equivalente para abastecer o país durante um único dia. Mas nem sempre foi assim. Em 1990, quando a Conab foi fundada, eram mais de 4 milhões de toneladas de arroz em estoque. Em 2012, apenas 1,5 milhão. Para Silvio Porto, diretor que mais tempo ficou à frente da Conab, entre 2003 e 2014, ao subestimar os indícios de desabastecimento de arroz que surgiram no começo de 2020, o governo criou sua própria armadilha. Agora é tarde, e o governo vai ficar como um mero espectador. A redução brusca segue uma lógica de desmonte da Conab, que vem se intensificando. O programa, que investiu quase 600 milhões em 2012 na compra de alimentos de mais de 120 mil agricultores familiares, em 2018 investiu apenas 63 milhões. Segundo Silvio Porto, em 2018 era o ano ideal para reabastecer os estoques estratégicos. Os preços estavam abaixo do mínimo. Era o momento da recomposição, mas Blairo Maggi não acreditava na possibilidade e no papel do Estado com os estoques públicos. E o atual governo não aposta na possibilidade de recomposição dos estoques e também não tem a capacidade de fazê-lo. Hoje, a área cultivada de arroz é menos da metade do que costumava ser no início dos anos 90, de acordo com o IBGE. Naquele momento, a produção era mais descentralizada e a região sul respondia por 50% do total, e hoje já chega a 80%. A quantidade produzida é praticamente a mesma. O dólar alto pode explicar uma parte da história dos preços do arroz, mas a verdadeira questão é o papel do Brasil no mundo, e nisso parece haver um slogan inabalável: soja acima de tudo, preços acima de todos. Para não dizer que nada foi feito, o governo federal, por meio da Câmara de Comércio Exterior, zerou temporariamente a taxa de importação do arroz de países de fora do Mercosul, dando isenção a 400 mil toneladas de arroz, quantidade suficiente para abastecer o Brasil por apenas 13 dias. A isenção da taxa de importação, fixada em 10 ou 12%, deve gerar um rombo de arrecadação entre 96 e 120 milhões. Esse valor seria suficiente para manter as 27 unidades da Conab que foram vendidas abertas por 10 anos. Zerada a taxa de importação foi uma medida para acabar com o debate público. Além de não ajudar com a regulação de preços e gerar uma relevante perda de arrecadação, a medida expõe a falta de expertise do governo na questão do nosso sistema alimentar. Um olhar mais apurado mostra que menos de 10% dos produtores de arroz têm lucro sustentado. A grande maioria depende de pesados financiamentos públicos para plantar. Dados do Ministério da Economia mostram que as exportações de arroz subiram 58% em comparação com 2019, totalizando mais de 275 milhões de dólares. Enquanto no mercado interno o produto ficou muito mais caro, o governo lavou as mãos. Os produtores preferem vender para fora devido à alta do dólar, ao invés de abastecer o mercado interno primeiramente. Aqui vemos como o capitalismo age, na sua forma mais básica. O lucro de poucos vem antes da vida de milhões. Os mais pobres são os mais afetados pela alta dos preços dos alimentos. Para quem gasta tudo ou quase tudo que ganha com comida, não há escapatória diante da inflação dos alimentos. É preciso deixar de comer ou substituir comida nutricionalmente boa por ultraprocessados. Se o auxílio emergencial ajudou a evitar que muita gente caísse na pobreza e até mesmo tirou muitos da situação de vulnerabilidade, a perspectiva do fim do benefício, associada à alta dos preços dos alimentos, forma uma equação perigosa. Conforme dados do Datafolha de agosto, a compra de alimentos é o principal destino do auxílio emergencial para 53% dos entrevistados. Entre os que têm renda ainda menor, essa parcela sobe para 61%. Para Daniel Balaban, da ONU, há outro ponto importante na equação: a falta de apoio à agricultura familiar, que deixa o consumidor mais refém dos preços internacionais das commodities.
Desidratação de programas do governo federal acabaram por desincentivar os pequenos produtores. São eles que produzem o que comemos, e não o agronegócio. Não existe milagre. Se você não apoia os agricultores familiares, você faz com que eles sejam expulsos de sua terra. Todos os países do mundo que se desenvolveram têm agricultura familiar forte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e deixe os seus comentários. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Todas as fontes utilizadas estão na descrição.